Pode vacilar. Meninos e meninas, vamos ao que interessa. Uma boa semana a todos. Última aula, nós trabalhamos sobre uso do solo e deslizamento de terra. Trabalhamos sobre aquela área de karst. E hoje, para fechar a nossa apostila, nós vamos trabalhar com os recursos minerais. Aliás, o que é que são recursos minerais? E agora? Ninguém? Ninguém sabe o que é recurso mineral? São os minerais do solo. Isso, que vão ter valor econômico ainda, Sofia. Isso mesmo, Sofia. Vamos lá. Eu vou compartilhar. Tá todo mundo vendo essa telinha? Sim, eu tô. Sim. O restante tá todo mundo vendo também. Pessoal, então vamos lá. Hoje, nós vamos trabalhar sobre os recursos minerais e também a exploração mineral e estabilidade política. A nossa aula vai da página 48 até a página 51. Quem quiser acompanhar pela apostila, está lá na página 48, recursos minerais. Quando nós falamos de recursos minerais, nós estamos falando de eles vão servir de matéria-prima para algum produto. Pode ser qualquer tipo de produto. E geralmente esses recursos minerais, eles têm um valor econômico para quem explora relativamente alto, porém o meio ambiente ele vai sofrer um pouco por causa dos chamados rejeitos. Os rejeitos que nós vamos o rejeito nada mais é do que o lixo. Então vamos lá. Classificação dos recursos minerais. Nós temos os minerais metálicos, os não metálicos e os energéticos. Os metálicos é o ouro, a prata, o ferro, o alumínio. Os não metálicos é o sal, calcário, talco. São minérios que não têm um valor econômico tão grande. E nós temos os minerais energéticos que vão ser fonte de energia, que é o petróleo, o carvão mineral, o urânio, o tório. Lembrando, se vocês olharem os minerais metálicos, todos eles têm um valor econômico alto. O ouro tem um valor econômico alto. A prata tem um valor econômico não Bem tão... alto o valor econômico do ouro. Bem alto. Isso. O ferro, que ele é bom para a indústria. O alumínio também é bom para a indústria. E outros. Esses não metálicos, exemplo, o sal. O sal ele tem um valor econômico alto? Não. O calcário? Também não. O talco? Também não vai ter. Esses tipos de minerais, eles não têm um valor econômico alto, eles são baratos. E nós temos os outros energéticos, que é o petróleo. O petróleo, sim, tem um valor econômico alto. O carvão mineral, não, hoje não. Mas num período lá atrás, ele já teve um valor econômico alto. O urânio, ele é ótimo para fazer para produção de energia, junto com o tório. Mas quando nós falamos de minerais, nós pensamos assim, ó, todos os minerais, eles são iguais? Não. Alguns são mais valiosos do que outros. Mas os minerais, a partir do momento que eu vou lá numa jazida e retiro ele não vai mais se recompor na natureza. Eu já perdi ele para a natureza. Por quê? Porque ele é uma fonte não renovável. A partir do momento que eu retiro ele não, imagina, a natureza não vai mais conseguir recompor. E nós sabemos que os países que têm
os minerais, eles têm um poder a mais do que os países que não têm minérios. Por quê? Porque a indústria vai precisar. Exemplo, nós estamos no Brasil. Se no Brasil tiver uma série de minerais, para que o Brasil vai comprar de outros países? De repente o Brasil precisa comprar de outros países, porque o Brasil necessita, a indústria do Brasil necessita. Beleza? Até aí pode ser, mas o Brasil não vai precisar estar comprando um monte de minerais para que ele não vai utilizar. E outra perguntinha que o coleguinha está fazendo aqui, ó. A disponibilidade de recursos minerais pode ser uma importante fonte de renda e pode desencadear conflitos entre os países. Tá certo ou tá errado essa pergunta que o colega está fazendo aqui? Pode ser uma importante fonte de renda? Pode ser, mas ela pode gerar problemas entre os países? Pode. Pode. Ela pode. E ele vai. Por quê? Porque nós vamos ver que alguns países eles estão de olho principalmente nos minerais energéticos. Tipo petróleo? Tipo petróleo. Não é à toa que aqueles países lá do Oriente Médio, eles têm muito dinheiro graças ao petróleo. E muitos países que não têm o petróleo ficam de olho no território do outro. Claro, o interessante é todo mundo ter, mas só que não tem minerais para todo mundo. No mundo ideal ia ser ótimo, mas só que nós não vivemos no mundo ideal. O que é que acontece? Alguns países têm muito, outros têm pouco. Aí, o país que tem muito, ele vai negociar os recursos com quem ele quer. Vou negociar com o país A, B e C, mas com o D e o E eu não vou fazer negócio porque eu não gosto deles. É uma opção do país. Ninguém pode ir lá e forçar. A mesma coisa com os minerais metálicos. Nós vamos ver daqui a pouco que o Brasil ele tem uma série desses recursos. Mas mesmo assim, ele necessita de que compre outros, porque para ele não é o suficiente. Ele vai precisar comprar. E aqui, ó, quando nós falamos de extrações, quando nós vamos lá para extrair os minerais ou os minérios, tem sempre um rejeito. O que é rejeito? É o lixo. É o lixo que sobra do processo da mineração. E nós sabemos que a mineração, ela ocupa ou ela faz um buraco muito grande. E dê uma olhadinha no tamanho desses buracos que eu vou mostrar para vocês. Ou dessas crateras, mais especificamente. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. E olhe os outros dois. A extração de carvão mineral e calcário. Lembrando, essa extração desses produtos, ele causa um grande impacto ao meio ambiente. O meio ambiente sofre muito com esses processos. Por quê? Porque muitas vezes não é feito um plano de manejo. Plano de manejo é um plano para cuidar do meio ambiente. Essas empresas vão lá e exploram até onde... Mas, prof, ensina aí que coisa, o meio ambiente é mais caro ou é mais demorado? É mais demorado. Porque o que acontece? A partir do momento que eles exploram, eles já têm que dar um destino ao que não vai ser usado mais. Ao rejeito, que eles chamam que é o rejeito. Eles vão extraindo, já vai tirando o rejeito para dar um destino final. E muitas vezes esse destino final eles demoram a dar. E aí pode... mas que demore?
Mas só que muitas empresas não fazem esse tipo de trabalho. Porque às vezes é um trabalho que vai ser demorado e às vezes não dá o resultado esperado. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a cidade de Mariana e vocês vão entender direitinho. Aqui tem um mapa dos recursos minerais no Brasil inteiro. Esse mesmo mapa está lá na página 52. Quem quiser acompanhar. Olha a quantidade de minérios ou de minerais que está espalhado pelo Brasil. O Brasil ele tem minerais para dar e vender. Tem um monte. Ele tem o cobre. Nossa, aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina tem? Tem. Em Santa Catarina também tem. Em Santa Catarina tem principalmente o carvão. E tem o calcário. Nós temos ali. Parece que tem em todos os estados, menos no Acre e na Alagoas? Ou só o Acre? Só o Acre. Parece que só o Acre que não tem nada. Tadinho do Acre. De manhã que eles fizeram. Pois é. O Acre, eles não fizeram nada, tadinho do Acre. O Acre não tem nada ali para eles retirar. Então, para vocês verem. Que maldade, né? Tadinho do Acre. Então, para vocês verem a quantidade de minérios que tem. Tem o cobre, o estanho, o ferro, o manganês, o ouro, o nióbio, a bauxita. Tem o diamante, tem o calcário, tem o carvão, tem o xisto bituminoso, tem petróleo. Então, no Brasil, nós temos um monte. Mas, mesmo assim, o Brasil, volta e meia, ainda precisa comprar minérios ou minerais de outros países. Por quê? Porque, às vezes, o que o Brasil... Eu percebi que não tem muito petróleo. Isso, petróleo tem pouquinho. Isso significa dizer o quê? Que o Brasil não está, podemos dizer assim, distribuindo de uma maneira coerente. O petróleo, o Brasil produz pouco, então vai ter que comprar de fora. Olha, professor, mas o Brasil tem ouro num monte de lugar. Tem. Ele tem ouro num monte de lugar. Porém, já teve mais ouro. Principalmente lá no começo do descobrimento do Brasil. Quando Portugal chega no interior do Brasil, mas na região de Belo Horizonte, ali em Minas Gerais, e ele descobre as minas de ouro, grande parte ou a maior parte vai tudo para Portugal. Por quê? Porque no período colonial o ouro também era uma fonte econômica. Não como era hoje. Hoje o ouro vale muito mais. Mas antigamente era uma fonte econômica. E o Brasil tem um monte. Tem um monte de jazida de minerais. Só que algumas são muito bem exploradas, outras não. Algumas valem muito a pena, outras não. E lembrando que grande parte essas jazidas são de empresas particulares. Essas empresas particulares, o que eles fazem? Elas o governo cede para elas extraírem, porém, elas têm que fazer o chamado trabalho para não dar tanto impacto ambiental. É o que algumas empresas fazem muito bem, outras não. Aí aqui, ó, recursos minerais e os impactos ambientais. O menino está perguntando. A exploração mineral é uma das atividades que mais causam danos ao meio ambiente, mas precisamos dos recursos minerais que ele fornece. O que fazer? Eu sei. O que nós vamos fazer, então? Ninguém vai explorar mais? Não, eu sei o que deve fazer. Então fala. Eu sei que é mais demorado, é mais arriscado, mas eu acho que eles deviam, então, fazer do método mais difícil para deixar a natureza. Fazer aquela coisa lá de restauração de natureza, é isso? É, isso mesmo.
Fazer um plano de manejo. Esse plano de manejo, todas as empresas que vão explorar os recursos, eles têm que ter. Todas. Todas elas têm que ter. Mas olha o que é que acontece. Nos países ricos, países desenvolvidos, a legislação ambiental é dura. O que significa dizer que a legislação ambiental é dura? Significa dizer o seguinte: se tu vai extrair, tu já tem que ter um plano para te recuperar a área. Tu vai ter que fazer. E se tu não fizer, a tua empresa vai ganhar uma multa milionária. Então eles fazem. Porque eles têm medo de ganhar uma multa. Nos países em desenvolvimento, igual o Brasil, igual os países da América, tirando os Estados Unidos e o Canadá, e principalmente nos países da África, olha o que é que eles fazem. Eles vêm para esses países porque a legislação, as leis desses países não são tão duras. Essas leis não são tão rígidas. Então eles conseguem, de alguma forma, burlar um pouco a lei e não fazer tudo o que eles querem. Então é por isso que geralmente essas empresas dos países ricos vêm para esses outros países. Por quê? Porque eles veem que a lei não é tão dura e aí eles começam a desmatar, não fazem o que era para ser feito, o que estava no contrato. Exemplo, igual o calcário. A primeira é uma jazida de ferro, a segunda o calcário. Olha o dano que a extração do calcário traz para o meio ambiente. Olhem o tamanho do buraco. Meu Deus, isso daí é só para pegar calcário? Só para pegar calcário. Só para pegar calcário. Então, o tamanho, o impacto ambiental ali é muito grande. Do lado, petróleo. Pegar petróleo é fácil, bota ali, é. A indústria que tiver condições, é fácil. Porém, pode acontecer um acidente. E se acontecer um acidente, olha como é que fica o mar. Mais um problema ambiental. E Isso não tem lá no Nordeste, professor? Um de cada vez, não entendi. Pode falar? Não estava acontecendo esse negócio no mar lá no Nordeste, parece? Dava. O que aconteceu no Nordeste? Um navio que eles não sabem da onde, e estava indo para onde, que vazou. Então eles não sabiam da onde que era. Fez o quê? Que o litoral do Nordeste, exatamente, aconteceu isso. Então, professor, pode falar. É que eu tava fazendo a prova de português, cheguei meio atrasado, daí pode falar a página que é, por favor? Página, nós estamos na página, agora estamos na página 51. 51. Obrigado. Nada. Então, o que é que acontece? Esse derramamento de petróleo, ele vai fazer mal para a vida marinha, na vida marinha como um todo, e também para o ser humano. Por que também para o ser humano? Porque o ser humano... Eu posso falar o que a pretendinha falar? Só um minutinho. Porque o ser humano como um todo, ele também vai sofrer as consequências. Então não é só para o meio ambiente, é para o ser humano também. Pode falar, Sofia. Ô, prof, esse negócio aí de mineração que ainda é coisa natureza, o petróleo também se veria ou não? Não, o petróleo, o que acontece com o petróleo? O petróleo, ele é um líquido grosso. Ele não vai fazer esse impacto, esse tamanho igual ao tal do calcário. Mas o petróleo, se acontecer um acidente,
ele pode ser prejudicial também. Aí, o impacto ambiental também aqui vai ser o mesmo do que o do lado. Aí tem algumas empresas que são especializadas em recuperar essas áreas. Só que requer tempo. Não é do dia para a noite. Requer um tempo. E muitas vezes esse tempo não tem, demora um pouco. Por que vai demorar um pouco? Porque não é tão simples ir lá retirar todo esse petróleo e voltar à vida marinha. É porque o petróleo, ele mesmo sendo líquido, ele é meio pesado, não? É um pouco difícil. E ele grudando, principalmente nas rochas da pedra, na beira do mar, ou até mesmo ficando na areia, não é tão simples de se retirar. E sem contar que alguns animais não sabem que ele é tóxico e comem ele uns pequenos pedacinhos, achando que é alimento. Então, o problema ambiental que nós temos aqui nesses dois exemplos é muito grande. Por isso que esses recursos eles têm que ter monitorado diariamente. O que eu vou falar para vocês agora, lá na página 48 e 49, tem uma reportagem sobre a cidade de Mariana, lá em Minas Gerais. O que aconteceu com Mariana? Mariana, ela tem uma extração de minério da Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce é uma empresa que era do governo e que o governo resolveu vender, privatizar. E o consórcio que comprou essa empresa, tinha que fazer todo um mapeamento, cuidar de tudo. Tanto de impacto ambiental, como extração, tudo. Tudo que nós estamos fazendo. O que aconteceu? Em 2015, houve um problema em relação à extração. Por quê? Como era uma cidade que dava próximo da cidade, no estado de Minas Gerais temos muitas mineradoras. O que aconteceu? Houve um rompimento de barragem. O que é rompimento de barragem? É o rejeito, o lixo. Eles fazem um depósito e todos os rejeitos eles colocam ali e depois eles tapam. Por quê? Porque aquilo naturalmente vai voltar para a natureza. Só que vai demorar, então fica ali. Nos países ricos, o que é que acontece? Deixa ali e depois tu quiser continuar, tu tem que fazer outro depósito. No Brasil e nos países em desenvolvimento, igual aconteceu aqui em Mariana, o que aconteceu? Tinha uma encosta de um morro, eles fizeram um depósito ali. Aquele depósito encheu. O que é que eles fizeram? Aumentaram o depósito e encostaram no morro. Aquele encheu. Aumentaram o depósito e encostaram no morro. Pessoal, nos países ricos, desenvolvidos, isso não pode mais ser feito. Por quê? Porque se houver um rompimento, o volume de rejeito é muito grande. Não pode mais fazer. Tu pode fazer uma no ladinho da outra. Agora, aumentar o teu depósito, tu não pode. O que é que aconteceu? Houve um incidente e rompeu esse depósito. Então, foi minério de ferro por toda a cidade. Teve um distrito lá, um bairrozinho lá,
chamado de Bento Rodrigues. Ele está embaixo da lama. O rio que passava ali, que a população muitas vezes pescava, tomava banho, não pôde mais ser utilizado. Porque a toxicidade dos rejeitos foi tão grande que poluiu tudo. E percorreu o estado de Minas até chegar no Espírito Santo. Todo o trajeto do rio não pôde ser mais consumido nem para tomar água e nem para pesca. Os pescadores ribeirinhos, eles tinham a pesca como fonte de renda, eles não puderam mais pescar. Beleza. Essa empresa levou uma multa. 2 anos depois, acontece com outra, agora com a cidade de Brumadinho. O mesmo cenário. Rejeito, o depósito de rejeito levantando, escorado no morro. Isso não se faz. Para vocês terem uma ideia, alguns lugares desapareceram no mapa. Alguns lugares desses desapareceram do mapa. Por quê? As pessoas não puderam nem ir lá procurar sua casa, porque a casa está toda embaixo da lama, do rejeito da lama. E outra característica importante é que nessas cidades tem que ter um plano de fuga. Plano de fuga? Por quê? O que é plano de fuga? Plano de fuga é se acontecer alguma coisa com essas mineradoras, com essa barragem, se soa uma sirene e as pessoas já sabem para onde que se vai correr. A pessoa sabe, tô com a sirene, é uma sirene específica, e as pessoas já sabem para onde que vão correr. Ô, professor, a gente não vai fazer a prova que o senhor botou no clipe de escola? Não, vou dar 7 dias. Ah, tá. Vocês têm 7 dias para fazer, o Antônio? O próximo. Sim. Eu tava fazendo hoje de tarde, quando eu terminei a prova de português, a tua prova eu não entendi a 7. Depois eu tiro as dúvidas. Deixa eu terminar um pouquinho aqui. Então, o que é que acontece? Esses planos de fuga tem que ter. Porque se acontecer um acidente, as pessoas poderem ir para um local seguro. E houve falhas, a sirene não tocou, as pessoas, muitas não sabiam para onde ir. Então, todos esses problemas relacionados à mineração é muito preocupante. Porque tem que ser feito um projeto muito bem feito. Não um projeto, podemos dizer assim, que deixe falhas. E outra característica que se tem é que para essas empresas, muitas vezes a multa é muito leve. Então, é muito complicado isso. E na página 48, tem ali na página 48, tem o mercúrio. O mercúrio, esse que está ali na página 48, não é aquele que quando vocês caem, a mãe, o pai, a tia, a avó passam para machucar. Esse mercúrio, ele é importante. Primeiro, ele era utilizado para verificar a pressão. A pressão não, para verificar a febre. Hoje em dia, esse termômetro de mercúrio, ele não é mais vendido. Vocês podem sair para procurar e vocês não vão encontrar. Vocês vão encontrar agora só o mercúrio o quê? Só o mercúrio, só o digital. Então, prof, para que serve o mercúrio líquido? O mercúrio, ele serve também para a mineração.
Por que ele vai servir para mineração? Na extração de ouro, principalmente lá na página 50, tem uma reportagenzinha que vai falar sobre a Serra Pelada. O que foi a Serra Pelada? Serra Pelada foi lá no norte do Pará, que foi a maior transformação de uma área que se teve para extrair jazida de ouro. Pessoas do Brasil inteiro foram para lá para tentar a vida, encontrar ouro. E o minerador e o garimpeiro, ele usa muito o mercúrio, porque o mercúrio ele vai grudar junto com o ouro e é mais fácil de ele depois ir lá e pegar o ouro. Só que temos um problema. O problema é o mercúrio em contato com a natureza, ele é poluente. Ele vai poluir a água, ele vai poluir o solo. Isso vai fazer com que, com o mercúrio, os trabalhadores eles não sabem a quantidade exata para colocar, para procurar o ouro, eles vão colocando cada vez mais. E cada vez que eles colocam a mais, vai afetar diretamente a natureza. Isso polui a água e o solo. Por isso que o termômetro de mercúrio ele foi proibido. E, além do mais, o mercúrio em contato com a pele, em um período muito grande, pode dar algumas lesões. E essas lesões podem provocar outras doenças. E ali na Serra Pelada... Professor, Fala. O termômetro de mercúrio não é aquele que não se vende mais para medir a febre? Não é, né? Uhum. É esse mesmo. É. Se tu sair para procurar, tu não vai mais encontrar esse termômetro de mercúrio. Só vai encontrar o termômetro digital. Pois é. Porque Minha mãe, ela sempre disse que o termômetro digital não funciona direito. E ela ainda tem um de mercúrio velho, aí ela usa na gente o de mercúrio. Porque o de mercúrio não tem mais para vender. Não diz para tua mãe cuidar bastante. Porque o de mercúrio eles dizem que dá o valor certinho. Dá a temperatura certinha. E o digital não dá oscila um pouquinho. Então, por isso que o governo resolveu fazer o quê? Tirar todos os termômetros de mercúrio e colocar o digital para dar uma maior segurança. Porque o que é que também estava acontecendo? Muitos acidentes. Quem já pegou aquele mercúrio na mão, na palma da mão, e não se faz isso, parece uma bolinha de prata que a gente fica brincando. Só que ele em contato com a pele em um período muito grande, ele pode trazer algumas lesões. E essas lesões podem ocasionar outras doenças. Então, e nesse período, esses lugares para pegar ouro davam em crescimento. O que é que o governo resolveu fazer? Tira todos os termômetros de mercúrio e coloca todos os digitais para dar mais segurança para a população.